Fala, Wagner. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Eliseu. Tudo jóia? E aí, Certo? como tá? Tudo certo, graças a Deus. Vamos ver se o pessoal entra aí, mas dá pra gente dar início na nossa conversa já. Beleza? E aí, com Jóia. relação às redações lá que você estava com dúvida, com dificuldade, conseguiu ver alguma coisinha, aprender um pouco? Consegui assistir outros vídeos que tinham no YouTube e tudo mais, bati print. E esse final de semana eu vou até montar um esqueleto padrão Sebrae, porque eu já tenho o meu da argumentativa tudo mais. E agora eu queria um justamente por modelo CESP. Só que eu fiquei naquela dúvida. Algumas pessoas falam que não precisa de introdução, já entra logo batendo de acordo com as perguntas que são feitas, e outras eu vi que mesmo assim, até mesmo no grupo da redação, ele botou uma pequena introduçãozinha de 4 linhas para depois ir batendo a primeira, Uhum. a segunda e o terceiro tópico com termos conclusivos. Sim. Então, vou abrir aqui o Word para te dar uma desenhada de mais ou menos como que eu fazia, né? Eu cheguei a te mandar, não sei se Hum? você chegou a ver aquele esqueleto que eu mandei da Janaína Ruda. Cheguei a ver. Eu vou te mostrar aqui um pouco. Eu utilizava mais esse esqueleto assim, mas eu fazia umas adaptações, né? Porque o esqueleto ele é como se fosse uma muleta, né? Que a gente utiliza ali até a gente conseguir começar a desenrolar, começar a utilizar conectivos, umas coisas diferentes assim, entendeu? Mas daí é interessante pra gente ir tendo no começo assim mais confiança, né? Deixa eu ver se eu... Porque para mim eu tenho um esqueleto já detalhado com cada conectivo que eu utilizo para início, para continuação, para conclusão. Sim. Então, porque assim, às vezes a gente vai foca num esqueleto ali, né? Daí a gente usa ele bastante. Eu mesmo fiz isso no começo. Eu utilizava o mesmo esqueleto sempre, assim, até pegar confiança. E daí quando a gente começa a escrever o texto de uma forma um pouco melhor, né? Daí a gente começa a mudar os conectivos, por exemplo, conclusão lá, portanto, você começa a utilizar um logo, entendeu? Então você vai Uhum. melhorando assim o seu texto, né? Não estou conseguindo compartilhar o Word aqui, só estou conseguindo compartilhar as partes do Chrome. Deixa eu ver se eu consigo. Então vamos compartilhar aqui o WhatsApp mesmo, vai? Daí te dá um jeito aqui, ó. Eu já converso com você aqui. Ó, bom, esse aqui era o esqueleto que eu utilizava, né? Uhum. Basicamente. Então, ao se falar sobre, eu não gostava nem de colocar esse falar aqui. Eu mudava ao se discorrer. Porque eu acho que quando a gente está escrevendo, né, colocar ali falar fica um pouco informal. Então, eu utilizava ao se discorrer sobre, daí colocava o assunto ali, que é o tema que a banca traz, né? Por exemplo, ao se discorrer sobre os acidentes de trânsito no Brasil, é importante entender alguns aspectos sobre essa temática. Daí, ponto. Neste contexto, discutem-se. Daí colocava lá os tópicos. A Sebrasp geralmente ela cobra 3 tópicos, né? Que é como se fosse 3 perguntas discursivas. E daí eu colocava os tópicos lá, por exemplo, acidentes causados por embriaguez no volante, vírgula. Acidentes causados sobre devido ao celular, acidentes causados devido a falta de atenção, por exemplo. Daí ia lá e colocava o ponto. Então você estava primeiro o tema ali, ao se discorrer sobre o tema. Daí, nesse contexto, discutem-se e colocava os tópicos, né? Que são aquelas perguntas que a banca Sebrasp traz, que geralmente são 3. Daí, ali no. Você, a primeira sua dúvida, né? Que falou sobre fazer ou não introdução. É opcional, entendeu? Ela não é obrigatória, assim, para Sebrasp, né? Porque o principal é você responder ali as perguntas que ela vai colocar. Apesar de ser uma redação, geralmente é como se fosse uma prova discursiva, e você tem que responder 3 tópicos. Só que a maioria dos professores que eu vi, assim, aulas de redação e também a maioria das notas altas que eu vi, todas as pessoas fizeram introdução, entendeu? Então, eu aconselho que você faça sim uma introdução. Depois aqui que a gente analisar esse cronograma aqui, eu vou até falar mais ou menos a quantidade de linhas que eu indico por parágrafo, inclusive por introdução. Então, eu acho que é opcional, mas se eu fosse você, eu faria uma introdução, entendeu? Porque
ela deixa ali bem explicitado o assunto, os tópicos, e você consegue depois discorrer melhor sobre as perguntas, beleza? Você levantou a mão, quer falar? Sim, é uma dúvida. Nessa parte que bota os tópicos que geralmente o CESP cobra, eu coloco ele na íntegra ou de preferência de uma parafraseada? Então, não tem assim, não é obrigatório você parafrasear, mas eu acho interessante você parafrasear, entendeu? Porque daí demonstra mais conhecimento, né? Senão o examinador vai falar, o cara copiou e colou aqui, não sei o quê. Então, se você der uma parafraseada, você vai estar demonstrando conhecimento de português, conhecimento de sinônimos. Então, é importante você dar uma parafraseada, até porque depois, quando você for citar e responder a pergunta, daí sim é importante você colocar como está na pergunta, para o examinador falar, não colocar que você não respondeu a pergunta, entendeu? Então, na introdução, você pode parafrasear, e daí, quando for responder a pergunta, você coloca ipsis literis, o que a banca cobrou, beleza? Ah, entendi. Perfeito. Daí, bom, vamos analisar aqui a primeira pergunta, né? Então, daqui a primeira pergunta, você no segundo parágrafo você coloca ali, em primeiro lugar, é preciso analisar, daí, por exemplo, acidente de trânsito causado por embriaguez. Daí você coloca, em primeiro lugar, é preciso analisar quantos acidentes de trânsito são causados pela embriaguez. Daí, depois você vai colocar os seus argumentos, né? Ademais, é importante a fiscalização. Ademais, daí você vai utilizar o seu argumento depois, entendeu? Mas, basicamente, aqui, essa receitinha de bolo, de você estar colocando ali em primeiro lugar, você pode substituir por primeiramente, entendeu? Daí você vai lá e responde aquilo que a banca cobrou. Daí, depois disso ali, na segunda pergunta, né? Você pode colocar ali, cumpre ainda destacar. Daí você vai colocar a segunda pergunta que a banca colocou, desse modo, e a argumentação. Daí na terceira pergunta ali, você vai colocar, além disso, vale ressaltar, daí o terceiro tópico que a banca cobrou, dessa forma, e vai utilizar a sua argumentação, beleza? Daí aqui tem um outro porém, conclusão, né? Será que é obrigatório fazer conclusão? Você perguntou da introdução, mas tem a conclusão também. Então, eu acho que a conclusão ela é opcional. Que eu faria em conclusão ou não faria? Se você ali utilizar as três perguntas, responder no desenvolvimento e faltar linha, daí sim eu faria uma conclusão ali para cumprir as 30 linhas, né? Porque é importante quando. Só um momento aqui que recebi uma ligação. Porque é importante a gente preencher as 30 linhas, entendeu? Tanto que na banca Sebrasp ela tem uma fórmula ali de calcular o número de linhas, a nota de acordo com o número de linhas, né? Então, a sua penalização, por exemplo, se você tiver um erro, vai ser menor caso tenha maior número de linhas na sua redação. Então, eu faria a conclusão somente se faltasse linhas. Mas se você conseguir responder ali as suas perguntas, se você conseguir responder dentro das 30 linhas, eu não faria a conclusão, entendeu? Então, eu acho que a introdução é interessante, mas a conclusão ela é desnecessária. Só faria a conclusão se faltasse linhas, né? Para dar uma enchida de linguiça ali para a gente conseguir cumprir as 30 linhas. Mas é basicamente isso. Você fazer uma introdução ali sobre o tópico ali, o tema, e depois responder as perguntas em ordem, entendeu? Mas isso aí você utiliza o esqueleto, depois você vai mudando de acordo com sinônimos, de acordo com o seu aprendizado. Você levantou a mão aí, Wagner? Quer falar alguma coisa? Olhando esse esqueleto aí, eu começaria, primeiramente, é preciso ressaltar, aí botaria por extenso, já para o leitor não ter, para o corretor não ter muita dificuldade, para saber que eu estou trabalhando no primeiro tópico, ponto. Ademais, eu respondo, ademais, e aí eu discorro de uma forma que eu consiga responder a pergunta. Eu preciso, por exemplo, em cada parágrafo que eu respondo a pergunta, eu usar conectivo de conclusão ou não? Deixo para usar o conectivo de conclusão já no último, na última linha, no último parágrafo, respondendo consequentemente já o último ponto. Então, isso não tem também uma resposta sim ou não. Você pode utilizar um conectivo de conclusão, dois, três, entendeu? Então, às vezes, no mesmo parágrafo eu utilizava logo, depois colocava um portanto, entendeu? Então, não é obrigatório você colocar só um, entendeu? Mas eu acho que fica mais bonito assim, né? Se você conseguir, por exemplo, coloca primeiro um conectivo de introdução, um conectivo introdutório, depois coloca ali um conectivo falando ali um outro ponto de vista, por exemplo, por outro lado, Descartes, essas coisas assim. E daí você consegue depois utilizar a sua conclusão para concluir, para
finalizar a sua resposta, né? Então, se conseguir colocar só um, conseguir utilizar outros conectivos, eu acho que o texto fica mais bonito. Mas caso você utilizou um, depois que utilizar outro, não tem problema nenhum. Sim, entendi. Agora, mais uma pergunta. É necessário também botar um exemplo, pode responder cada tópico? Eu observei que na sua redação, acho que da Polícia Federal, você utilizou exemplos. É assim, é obrigatório botar em cada tópico, cada ponto que você responde, ou necessariamente você pode usar como uma carta e botar no ponto que você mais sabe sobre o conteúdo? Como é que você trabalhou a respeito disso? Você fala assim sobre citar uma operação, citar uma súmula, alguma coisa assim, né? Você falou. Exatamente. Isso. Então, Aham. não É é, porque geralmente desculpa, na discursiva normal, a gente, no final de cada argumento e tudo mais, você faz por preferência botar um exemplo. Aí eu queria saber se no modelo CESP, por exemplo, após responder cada ponto, ademais, discorrer sobre o assunto, no final você bota algum exemplo. então, não é obrigatório, mas eu super recomendo que vocês façam isso, entendeu? Então, se você tiver ali algum nome de operação que você lembra, tiver alguma decisão do STF, STJ que você lembra, isso aí vai, como que se fala, vai valorizar o seu texto, né? Porque, quem que é o Eliseu? O examinador me conhece, eu não tenho nenhuma autoridade, não tenho nenhum conhecimento, entendeu? Então, se você citar ali súmula do STF, do STJ, citar um nome de uma operação da Polícia Federal, entendeu? Isso vai enriquecer demais o seu texto. Então, não é obrigatório, mas para você alcançar um texto de nota máxima, alcançar ali notas excelentes na discursiva, se você citar, isso vai contribuir muito para o examinador gostar de você e falar, não, esse aqui é um cara que não veio para brincar, um cara que tem conhecimento, entendeu? Então, quando a gente chama argumentos de autoridades, né? Então, você citar algum doutrinador, citar algum ministro, alguma decisão assim, isso vai favorecer demais o seu texto, porque vai demonstrar que você tem conhecimento sobre o tema, entendeu? Então, todas as minhas redações que foram notas boas, assim, perto da máxima, tanto na PF, quanto na PRF, quanto no Senado eu tirei notas boas, foi porque eu citei ali alguma decisão do STF, citei nome de operação, citei alguma porcentagem ali, entendeu? Isso aí vem naquilo que eu falo também sobre revisão a curto prazo, né? Por isso que é importante a gente revisar um dia antes da prova, revisar antes da prova ali, algumas coisas assim que são básicas, porque nome de operação, por exemplo, você não vai ficar decorando o nome de várias operações. Mas se você lê ali antes da prova, e você entra lá para a prova e já vê o tema discursiva, você já coloca do lado ali o nome da operação, antes de fazer o texto no rascunho, né? E depois você vai lá e cita esse nome, e isso aí, cara, enriquece demais a sua redação, entendeu? Então, não é obrigatório, mas eu super recomendo vocês a fazerem isso. Ah, tá, entendi então. Tudo certo. E a respeito de quantidade de linha que você ia falar na introdução, primeiro ponto. Vou analisar até agora. Primeiro vou dar boa noite pro Rafael aí, né? Seja bem-vindo, Rafael. Pegou no meio aqui. A gente está fazendo uma analisada sobre esqueleto de redação, falando um pouco sobre redação, né? E daí depois eu abro aí para você falar um pouco. Beleza? Qualquer dúvida também Perfeito, pode levantar a mão e interromper. perfeito, pode Perfeito. prosseguir. Show. Deixa eu ver aqui se tá. Como eu não consegui fazer ali no Word, compartilhar aqui, eu vou digitar aqui pelo WhatsApp mesmo, beleza? Daí vocês veem aí se dá para enxergar tranquilo. Mas como que eu faria, né? A respeito de quantidade de linhas. A introdução ali, para a introdução eu colocaria 5 linhas, entendeu? Entre 5, no máximo 6, porque não é bom que a gente faça um texto com menos de 5 linhas. Então, o mínimo ali seria 5 linhas. E como a introdução não vale ponto, é só para dar um norte para o examinador, para valorizar o seu texto, ficar mais bonito escrito, eu faria ali entre 5, no máximo 6 linhas, entendeu? Só para você introduzir, falar sobre o tema e sobre os tópicos. Daí vão sobrar o quê? Vão sobrar 25 linhas para a gente responder 3 perguntas, né? Então, se for ver ali, 25 dividido por 3, dá 8 linhas, mais ou menos. Então, desenvolvimento 1, desenvolvimento 1, 2 e 3, eu colocaria ali entre 7 e 9 linhas. Beleza? E daí, por exemplo, se você utilizar as 9 linhas, 8 em algum ali, vai conseguir cumprir as 30, né? Colocando a introdução, desenvolvimento, 1, 2 e 3. Daí o que eu faria? No desenvolvimento 3, você além de responder, se não for uma coisa que dá para responder já concluindo, você vai lá e no próprio desenvolvimento você conclui, né? Colocar
portanto, fica claro que tal coisa não tal coisa. Daí você conclui apenas ali num período do parágrafo, entendeu? Agora, por exemplo, Eliseu, eu consegui responder tudo em 7 linhas. Então, no caso ali, sobrou mais 5 linhas para mim fazer a conclusão. Daí você vai lá e faz um parágrafo de conclusão, entendeu? Então, essa aqui que é o exemplo de você fazer ou não uma conclusão, entendeu, Wagner? Então, não é uma receita de bolo. Eu já fiz redação só fazendo 4 parágrafos, que é a introdução e respondendo os desenvolvimentos. E também já fiz redação colocando a conclusão. Então, por isso que é importante a gente treinar sobre diversos temas, diversos simulados, porque daí a gente se adapta. Se na hora da prova faltar ali a argumentação, você faz uma conclusão, safa, pane e faz as 30 linhas. Mas o importante, como eu falei para vocês, é preencher as 30 linhas. Beleza? Entendi. Deixa eu dar uma fechada aqui no WhatsApp. Bom. E aí, Rafael, o que manda aí? Qual que é a sua dúvida? Como que foi sua semana aí? Preparação? Bom, boa noite, né? O Wagner, o Eliseu. Né? Primeiramente, tô com inveja do senhor aí, que eu tô vendo o Eliseu aí de manga curta. Eu aqui já tô, ó, de blusa já, rapaz. Tá frio ainda. Eu acho que baixou bastante a temperatura aí. Vinhozinho já lá na cozinha, esperando. Bom demais. E as chuvas aí, tá feio ainda? A Como tá mini, na sua cidade? Aqui na minha cidade, que eu fico mais ao norte, não tem rios que passam por aqui, não foi tão gravoso, né? Mas o problema foi nas cidades que tinham os rios que cortavam as cidades ou próximas das cidades, né? Aí que complicou o negócio. Hoje teve sol, mas para amanhã, né? E sexta-feira a previsão de mais chuvas aqui no estado. Então vai melhorar lá por talvez no domingo, né? Mas a temperatura, né, já vai ser um adicional a mais aí, né, da somatória das coisas ruins que estão por vir, né? Que esse pessoal além de não ter casa, né, ter tudo complicado, vem mais o frio, né? Que o frio é complicado, cara. A gente vinha numa temperatura aí de 29, 30, 31 graus, e hoje aqui já tava 7 graus na minha cidade, né? Então é um negócio muito pesado. Uhum. Mas graças a Deus, né, aqui a gente não pode se queixar aqui. Deus guardou aí, estamos todos bem. Mas torcer por essa reconstrução, né, que afetou todo mundo, né? Afetou o Brasil todo aí psicologicamente, mas principalmente quem sofreu na pele, né? Esse pessoal dessas É verdade, cidades verdade. aí. E afeta todo o estado, né? Todo o município. Nossa, parece que o pessoal tá ainda meio atônito, assim, não sabe o que que aconteceu e... Sim, Mas vai dar vai certo. dar certo. Questão dos estudos, né? Naquela, né, Eliseu? Naquela pegada, né? Procurando sempre estar em dia com as matérias, né? Hoje talvez vou passar algumas ali, mas amanhã já quero ver se eu recupero. E tenho mantido, né? Sempre procurado deixar sempre em dia, né? Que esse é o ideal, né? Se você mantém em dia as matérias, né? As dúvidas, as coisas sempre vão surgir. Mas tudo suportável, né? Até agora. Aquelas coisas mais assim básicas de sempre, raciocínio lógico, mais chatinho. Português tô começando a gostar mais, né? Que eu tinha aquela resistência. Então, com as revisões que tu colocou, percebi que tu colocou mais revisão ali e tal, né? Mais exercícios, né? Eu tô começando a curtir o negócio. Tá tudo bem tranquilo, né? Eu até senti hoje de entrar mais tarde, mas eu gostei gostei da sua revisão aí, referente, né, à questão da redação, que é muito importante, né? Tinha muitas dúvidas, você já sanou 80% delas, os outros 20 eu quero ver depois no início Os outros 20 é do praticando. vídeo. Mas vai dar tudo certo, porque as dúvidas ali que tu estava passando com o Wagner, e o Wagner mesmo interagindo contigo aí, eram as minhas dúvidas, né? Então, assim, já tá para mim perfeito, né? Mas é a prática, né? A redação não tem jeito. Eu até peguei, como eu tô mais focado na PRF, eu acabei no próprio site da PRF, eu entrei lá naquela questão mais social deles, aí eu baixei, que lá passa todo, né, qual que é a missão da PRF, com os objetivos, qual que é a missão que eles mesmos vão tentar fazer com os anos até 2000 e... lá até 29, 2028, não sei, acho que tá, é 28 ou 29. 29. Missão, visão e E valores, né? isso, cara, eu tô batendo em cima disso. Então, a grande probabilidade de cair alguma coisa na redação é muito alta em cima Sim. disso aí, Isso aí né? você vai poder Então, citar em qualquer redação, né, do concurso da PRF, porque qualquer tema que vier lá vai vir um tema relacionado com a PRF, né? Então você consegue citar a missão da PRF é tal. Se você decorar isso, vai mostrar muito conhecimento para o examinador, né? Então é
Uma coisa que realmente vale a pena você decorar, assim. Anotar ali na capa do caderno, sabe? Revisar antes de entrar pra sala de prova. Vai estar a fiscal lá da sala te chamando para entrar logo na sala e você, calma aí. Aí vai lá dar uma olhada, dá uma decorada assim, chega na prova lá e já coloca missão, visão, valor. Perfeito. E eu tenho uma vaguinha lá no cartório, lá tá. Agora o movimento baixou um pouco por causa de todos esses acontecimentos, né? Então eu pego e já dou uma papirada, né? Dou sempre uma revisada. E além disso, eu já busco textos, né? Porque ali só tá um resuminho. Né? 2 linhas, 3 ali, eles colocam qual que é a visão deles e tal. E aí eu já busco textos referente a isso, né? E aí eu já vou começando a acrescentar aí o vocabulário, né? O que colocar ali na dissertação, né? Na propriamente dita. Então, é aquele negócio, né, Eliseu? É a escadinha. Né? Você não dá o peixe para nós, você dá o anzol. E aí nós temos que ir montando nossas estratégias. E já vou te dar os parabéns aqui, tá vendo hoje você abriu caixinhas ali. Tá evoluindo muito, cara, teu canal aí, a tua plataforma também. Parabéns aí, cara. Tá já conseguindo botar a questão também de simulados, né? Tá top, cara. Tá top. Que um dia tu passa aí até a estratégia. Um abraço, boa noite a todos aí. Valeu, Rafael. A meta é essa, né? Tá sempre aí de acordo com as críticas, de acordo com as sugestões de você, tá melhorando, né? E esse é o meu principal desafio, assim. Eu até fiquei muito relutante quando eu comecei a dar mentoria, assim, né? Porque eu via que tinha muito cara que enganava, né? O cara fazia uma coisa quando estudava e quando vira mentor ele inventa um método milagroso, alguma coisa, porque infelizmente isso é o que vende mais, né? Se você for ver aí as pessoas que mais vendem mentoria são pessoas que acabam mentindo, pessoas mentirosas, de bom marketing, mas que os alunos não são aprovados, entendeu? Tipo, só vai ter vários alunos lá, 1, 2 aprovados. Então eu tento ensinar, né, o aluno. O principal é ele ter dedicação, disciplina, organizar para ele quando ele está iniciante assim, mas o principal é ele aprender e caminhar com as próprias pernas, né? Porque o estudo ele é relativo para cada um. Eu aprendo mais por videoaula, às vezes o Wagner por PDF, o Rafael por questões, então isso aí varia muito de pessoa para pessoa, entendeu? Então, o importante é a pessoa aprender e realmente se dedicar, que ela vai dar certo, e é isso que eu tento trazer na minha mentoria. Beleza? Mas obrigado aí pela reunião. Vocês têm mais alguma dúvida aí? Wagner, Rafael? Em 100%, Eliseu. Eu não, o que tinha mais era voltado a outra parte de redação. Não entendi a última fala A sua. dúvida que eu tinha era mais voltado para a parte de redação mesmo, que a gente conversou. Mas e aí, quando é que vai sair lá o concurso da Câmara? Excelente. Isso aí até eu tô querendo saber, né? Mas eu acredito que no máximo ano que vem deva sair. Ah, Máximo então do tudo máximo. jóia. Prepara Ela a que gente tá vai dar molado. bom. Logo a gente está se encontrando lá nos corredores do Congresso. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom demais. Beleza, meus amigos? Boa noite então para vocês. Fiquem com Deus. Bons estudos aí, bom descanso para quem vai descansar. Tamo Uma junto. boa noite a Nós todos aí. Que também, Deus então. abençoe a todos. Bom. Deus abençoe. Bom, pessoal, então esse aí foi apenas uma amostra para você do que é a nossa reunião coletiva da mentoria. Nós temos isso toda semana, essa reunião coletiva, mas ela é limitada a poucos alunos, a no máximo 5 alunos. Você vê que na reunião de hoje entraram apenas 2 alunos, então a gente consegue conversar ali de uma forma até tão rápida, né? Porque são 2 alunos que já estão bem avançados nos estudos. A gente teve uma reunião ali que durou 20 e poucos minutos, mas às vezes ficou uma hora ali conversando com apenas 2, 3 alunos. Isso agrega demais valor, entendeu? Como o nosso aluno Rafael ali falou, eu não dou o peixe para o aluno, eu ensino ele a pescar, entendeu? Então, essa é a nossa metodologia da mentoria. Caso você queira ser nosso aluno, temos o nosso site aqui, nosso WhatsApp, é só entrar em contato conosco que nós vemos qual a melhor mentoria para você, qual o melhor pacote. Conversamos assim, preço bem acessível comparado a diversas mentorias que não agregam metade do valor que nós agregamos. Então, caso queira ser seu nosso aluno, basta aí entrar no nosso site, entrar no nosso WhatsApp e tirar todas as suas dúvidas, que nós estamos à disposição para te ajudar. Beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto.